Olá a todos, eu sou o João e hoje eu tô testando um novo formato de vídeo aqui, né? Na verdade é como se fosse um podcast, não é bem um podcast, né? Mas queria aproveitar esse momento que eu tô sem luz aqui em casa, né? Eu tava preparando já pra gravar esse vídeo, mas a luz acabou. Mas graças a Deus, meu computador, né, tem bateria e eu não preciso de internet para estar gravando esse vídeo aqui. Então eu tô conseguindo gravar ele nesse momento, né? Bom, sem mais enrolações, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os sonhos, né, que a gente acaba deixando de lado. A gente acaba achando que não somos capazes de estar fazendo, que às vezes até você acredita, né, que é possível, mas talvez não com você. Eu não sei se você já passou por isso, mas, cara, eu vivia isso, né? Eu vivia isso porque eu sempre tive vários sonhos, né? Quem nunca teve sonhos, né? Eu sempre tive vários sonhos e eu vou compartilhar alguns deles com você aqui hoje. E alguns deles, cara, eram sonhos clássicos, né? Que todo mundo tem sobre ganhar dinheiro, né? Eu quero estar ganhando X quantia até tal dia, né? Por exemplo, eu quero estar com tal patrimônio até tal dia. Isso são sonhos muito comuns, né? Que todos nós temos. Isso é super comum. Mas talvez nós possamos ter também sonhos mais específicos, né? Como, por exemplo, eu quero começar a empreender nessa área, né? Por exemplo, eu quero abrir uma empresa de marketing digital, né? Que foi o meu caso, por exemplo. Mas o que diferencia, né, um sonho da realidade é a sua capacidade de execução. É a sua capacidade de traçar metas, planejar e cumprir, né? A própria Bíblia já fala isso, né? A Bíblia nos cita num certo capítulo de um determinado livro que quando formos começar, por exemplo, uma obra, né, um trabalho, qual de vocês que não senta antes e planeja tudo, coloca tudo no papel, porque se não fizermos isso e começarmos a planejar, a executar, na verdade, e no meio do caminho pararmos, as pessoas vão zombar da gente, vão rir da gente, né? E não que planejar antes nos isente disso, né? Porque sempre vai ter gente reclamando da gente, sempre vai ter gente querendo nos colocar para baixo. Mas uma coisa eu aprendi e eu tento aplicar todos os dias na minha vida. Sempre vai ter gente falando mal de você, sempre vai ter alguém falando que você não é capaz, mas nós temos que deixar de ser esponja, passar a ser filtro. Porque nós sabemos que o que fere, na verdade, não são as palavras. É você acreditar nessas palavras. Bom, acho que você entendeu mais ou menos o que eu queria falar. Mas sem mais delongas, eu queria estar lendo uma palavra aqui para consagrar esse vídeo, né? E essa palavra, ela tá em Lucas, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 13, dos versículos 6 ao versículo 9. É bem conhecido já essa passagem, né? Mas eu queria usar essa parte para falar de uma coisa talvez que acredito que o Espírito Santo tenha ministrado para mim, que eu espero que seja edificante para alguém, né? Que está nessa parte dos sonhos. Bom, a palavra diz assim: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Essa palavra aqui, na verdade, ela fala sobre o improvável, né? Porque eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo são que nem eu, os improváveis, né? Eu, pelo menos, eu falo por mim, né? Eu sou o improvável para estar gravando esse vídeo aqui agora. E eu até acho graça porque, cara, e como eu sou improvável.
quem diria, né? Quem diria? Só Jesus mesmo, cara. Que um dia eu ia estar fazendo um vídeo, ministrando uma palavra, se eu não queria nem saber de igreja. Eu nunca fui de desacreditar de Deus, mas nunca fui de querer, né, ficar enfiado em igreja, ficar, sabe, lendo Bíblia. Não, nada disso. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu não queria isso pra minha vida, definitivamente. Mas acontece, né, que eu não tenho escolha, né? Não é que eu não tenho escolha, né? É porque, na verdade, Jesus me alcançou com seu amor, né? Um amor que a gente não consegue explicar. É um amor que não depende das nossas obras, das nossas palavras, do que nós fazemos ou deixamos de fazer. É um amor que simplesmente nos alcança porque Ele nos ama. E foi isso que aconteceu comigo. Jesus me amou e Ele sabia o que era melhor para mim e me guiou até chegar nesse caminho e continua me guiando todos os dias. Mas eu digo para você que eu sou improvável. Eu acredito que muitas pessoas que estão escutando esse vídeo nesse momento também são improváveis. E por ser improvável, né, eu acredito que a gente às vezes não se acha capaz de estar fazendo certas coisas. Não se acha merecedor ou acha que qualquer um pode fazer melhor que você. Por que você faria diferente, né? Por que você faria algo útil, algo bom? E muitas vezes a gente acaba deixando esses pensamentos entrarem na nossa mente. Eu tenho que dar um exemplo para vocês que desde 2017 eu trabalho com marketing digital. Na verdade, em 2017 eu conheci o marketing digital. E, cara, desde o momento que eu conheci aquilo, eu sabia que dava para ganhar muito dinheiro com aquilo. E que era assim, uma maneira, né, digamos que mais fácil de estar ganhando dinheiro, mas que por ser mais fácil não significa que não tem trabalho, né? Às vezes muitas pessoas confundem isso, né? Se perdem nessa parte aí de achar que por ser mais fácil não tem muito trabalho. Mas acontece que nessa minha trajetória, né, desses 3 anos, eu persisti no marketing digital, mas eu nunca consegui ter resultado, né, vendendo como afiliado, por exemplo. Eu estou contando aqui mais sobre mim, mas você vai entender no final onde eu quero chegar. E acontece que, sem perceber, durante esses 3 anos eu fiz uma coisa que é meio que inédita, né? Foi meio que inédita na minha vida, que foi persistir em alguma coisa. Porque eu me considerava uma pessoa que, se não desse certo, eu desistiria logo daquilo. Eu sempre fui esse tipo de pessoa, na verdade, que tentava uma vez, tentava 2, e quando eu percebia que ia ser mais complicado ou que eu não estava obtendo nenhum resultado com aquilo, eu pulava fora, eu partia para outra. E foi assim, na verdade, com todas as coisas na minha vida. E é por isso que hoje eu sei um pouquinho de cada coisa. Eu acabei não me especializando em nenhuma delas, mas eu sei um pouquinho de cada coisa. Só que durante esses 3 anos eu fiz uma coisa meio que inédita na minha vida. Eu foquei, mesmo sem perceber, no marketing digital. E durante esses 3 anos, cara, eu tive aí, em 2018, eu entrei para uma empresa e como funcionário, eu acabei virando sócio dela. E o meu 2019, ele foi completamente inimaginável. Eu alcancei coisas que eu até sonhava em alcançar, mas eu achava que não ia ser por agora. Eu não ia conseguir fazer isso agora. Que foi, por exemplo, a minha independência financeira. Tá saindo da casa dos meus pais, né? E ter a minha própria empresa. Eu conquistei tudo isso no ano de 2019 com marketing digital. Depois eu vou contar para vocês um pouco sobre o meu testemunho. Mas essa, apesar de ser uma época que foi muito boa, foi uma época muito ruim para mim. Que eu me senti muito sozinho, sabe? Eu, apesar de ter dinheiro, de morar sozinho, morar num lugar bom, num apartamento bom, caro, de ter uma empresa, eu me sentia muito sozinho. E eu tentava achar pessoas para ficarem comigo, tentava namorar pessoas e não dava certo, sabe? Mas foi nesse meio aí que Jesus me achou, cara. Foi nesse meio que Jesus me achou. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre os sonhos mesmo. E acabou que em dezembro
depois que eu conheci Jesus em novembro, por aí, ou outubro, mas em dezembro eu recebi uma palavra dele, que era para eu sair daquela empresa, que não era aquilo que ele tinha para mim, não eram aqueles planos que ele tinha construído para mim. E eu resolvi aceitar, porque a própria palavra de Deus nos diz que os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. A Bíblia diz que tudo que o Senhor planejou para nós, olhos nenhum nunca viram, ouvidos nenhum nunca ouviram, mente nenhuma nunca pensou. Então eu sabia que eu já confiava no Senhor nesse nível. Eu sabia que se eu saísse daquela empresa, com certeza algo melhor me esperaria. Mas eu nem saí nessa intenção. Eu simplesmente resolvi aceitar aquilo e vivi um dos períodos que eu mais me aproximei de Jesus. Não que eu não seja próximo dele agora, que eu não tenho intimidade, mas foi até então, naquele momento, foi um dos períodos que eu mais tive intimidade com Deus, que eu parei, de fato, eu larguei tudo para conhecer o Senhor. Só que, por um outro lado, as coisas continuaram acontecendo na minha vida. Lembra que eu disse para vocês que eu morava sozinho? Então, eu morava sozinho, pagava aluguel. E eu saí da empresa, eu não vendi minha parte nem nada. Eu simplesmente abri mão dela e saí da empresa. E continuei morando sozinho. Só que eu continuei recebendo contas, né? Continuei recebendo aluguel. Continuaram tudo cobrando a mim do mesmo jeito que estava antes. E o mais engraçado, cara, foi que nesse tempo, né, durou mais ou menos uns 2 ou 3 meses esse período que eu fiquei sem receber nenhuma renda nem nada. Eu não recebia nada e eu conseguia pagar tudo, cara. Isso que é o mais bizarro, isso é muito louco. E eu nunca vou entender isso, porque eu lembro perfeitamente de eu sentando para fazer conta e eu não entendia, cara, como eu conseguia pagar tudo e ainda sobrava dinheiro. Eu conseguia pagar um aluguel, todas as minhas contas, o meu cartão de crédito que não tava barato naquele dia, naquele mês, né? Cara, é uma coisa assim que eu nunca vou entender, porque eu não tinha entrada nenhuma de dinheiro. Eu saí da empresa, era a minha única fonte de renda e tudo me era concedido. Deus nunca me abandonou, nunca me deixou na mão, cara. E isso é muito louco. A gente nunca vai entender. A gente só precisa confiar. O nosso único papel é esse, é confiar e descansar no Senhor. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus é um Deus da provisão, cara, acredite, porque Ele é. E eu tenho propriedade para dizer isso, né? Que depois daquele dia, até hoje, mesmo ganhando dinheiro, eu sou dependente do Senhor. Às vezes a gente pode achar que quando eu estiver ganhando uma quantia e tal, eu não vou mais ser dependente do Senhor. Meu amigo, você está muito enganado. Quanto mais dinheiro a gente ganha, quanto mais a gente tem, quanto mais a gente recebe, a gente acha que a gente pode ter uma vida estável. Não, a gente continua sendo totalmente dependente de Deus. Só pelo fato de a gente estar vivo, estar respirando e ter uma comida, ter um trabalho ou uma fonte de renda que está nos trazendo dinheiro, isso já é provisão de Deus. Pode ter certeza disso, porque se não fosse pelo querer dele, nem vivo a gente estava, entendeu? Mas, olha, eu me perdi um pouquinho aqui no que eu ia falar, mas o que eu planejei não era bem isso, mas está saindo outra coisa. Então deixa o Espírito Santo ministrar, deixa o Espírito Santo falar do jeito que ele quer. Mas eu vou aqui, né, voltar onde eu queria de fato chegar com isso. E como eu estava dizendo, né, nesses 3 anos eu sem descobrir, né, eu foquei no marketing digital e foi a primeira vez que eu foquei em algo na minha vida de fato, que eu fiquei 3 anos só tentando aquilo. E cara, eu tenho muita felicidade em dizer que esse mês que você tá vendo esse vídeo, esse mês de junho, foi o mês, cara, que eu fiz a minha primeira venda. Eu vendi o primeiro curso como afiliado, né? Porque no marketing digital a gente trabalha de diversas maneiras
E uma maneira que tem é como afiliado. Você escolhe, por exemplo, um produto e se afilia a ele. Então, a partir do momento que você vender esse produto, você ganha uma comissão em cima. É como se você fosse um vendedor comissionado. Cara, depois de 3 anos, eu fiz a minha primeira venda. E, assim, eu glorifico muito o nome de Deus, porque olha o Deus da provisão aí de novo, cara. Olha Ele me mostrando que eu sou sim capaz, né? Que as pessoas ganham dinheiro com isso. Eu sempre achei que elas poderiam ganhar, eu sempre acreditei no negócio, mas nunca pensei que eu fosse capaz de ganhar dinheiro também com o marketing digital, que sempre foi o meu sonho. Depois que eu descobri isso, eu coloquei isso como meta de vida para mim. Eu queria ganhar dinheiro com marketing digital. E Deus me mostrou que isso é possível, que isso é para mim sim, que eu não sou menos que ninguém, que eu não sou menos importante, né? Não sou mais importante, mas também não sou menos importante. Então, Deus tirou de mim todo o sentimento de inferioridade que eu sentia, e eu tenho certeza que muitos de vocês que podem estar assistindo esse vídeo também sente, cara. Também sente, porque o inimigo é assim, cara. O inimigo, ele, quando sabe que Deus tem algo muito bom preparado pra gente, ele vem em cima, ele cobra em cima mesmo. Eu sempre gosto de falar que o inimigo não brinca de ser nosso inimigo, né? Às vezes a gente brinca de ser crente, de ser cristão, às vezes a gente brinca. Mas o nosso inimigo, ele não brinca não, ele tá sempre em cima da gente, pronto para esperar dar alguma brecha, pronto para ver a gente às vezes se decepcionando com alguma coisa, tendo as nossas emoções alteradas para ele vir e marcar em cima mesmo da gente, fazer a gente desanimar, cara. Ele lança uma sementinha e a gente acaba deixando essa semente frutificar na nossa mente. E o problema tá aí. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ser como filtro, não esponja? Então, cara, saiba que sempre vai ter gente falando para você que você não é capaz, que você não consegue realizar alguma coisa, meu amigo. Mas sim, você consegue, sabe por quê? Porque Deus deu para você, Deus deu pra gente um espírito de coragem, um espírito de vitória. Ou você não acredita nisso? Deixa eu te perguntar então, qual foi a batalha que Deus perdeu até hoje? Me mostra lá na Bíblia, qual foi a vez que Deus perdeu? Bom, eu acredito que não tenha, né? Pois é, e esse mesmo Deus que nunca perdeu nenhuma batalha, meu amigo, ele vive dentro de você, ele tá aí dentro de você, que é o Espírito Santo. Então saiba que você tem algo dentro de você muito poderoso e que nunca perdeu nenhuma batalha. Por que você acha que a sua vai ser a primeira que ele vai perder? Por que você acha que o seu sonho vai ser o primeiro que ele não vai realizar? Meu Deus, que presença. Eu não sei se você tá conseguindo sentir daí, mas tá me dando até vontade de chorar daqui, cara. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então, meu amigo, eu queria dizer pra você nesse dia de hoje, cara, que às vezes você pode ser que nem aquela figueira que foi plantada no meio daquela vinha. E você às vezes pode se achar que é diferente. Você às vezes pode olhar pro teu lado e ver que todas as pessoas são de um jeito e você é diferente. Às vezes você pode estar aí na sua casa e achar que você está num lugar errado. E achar que se fosse para você construir alguma coisa, você até poderia sim, mas que nesse ambiente onde você se encontra agora, não dá. Nesse ambiente talvez possa... Eu não sei como é que é a sua casa, o lugar que você mora, mas às vezes é um lugar de muita briga, muita confusão, como foi o lugar que eu sempre vivi, como foi a casa da minha mãe, da minha avó. Sempre teve muita briga, muita confusão, e eu tive que viver naquele ambiente, cara, e eu nunca tive, né? Eu posso dizer isso. Infelizmente, eu nunca tive nenhum apoio da minha família. Nunca tive nenhuma palavra que falasse assim, não, eu acredito que você possa trabalhar com isso, que você possa ser um empresário, eu acredito em você, vai em frente. Eu nunca ouvi isso da minha família, mas não foi por isso que eu desanimei, que eu deixei de acreditar no meu sonho. E às vezes o lugar que você mora, cara, é como se fosse uma vinha. Às vezes você acha que todo mundo que está ao seu redor
é maior do que você, sabe mais do que você, e você se sente que nem uma figueira, única, sozinha nesse lugar que você tá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cara. Deus colocou você nesse lugar que você tá, nesse exato lugar que você tá, porque Ele tem um propósito com você aí. Eu não sei que lugar que você se encontra agora, mas saiba que aonde você tá é o lugar que você vai florescer, é o lugar que você vai frutificar, meu amigo. Disso eu tenho certeza. A única coisa que não pode ter acontecido ainda é dado o tempo certo para isso, porque a Bíblia nos fala em Eclesiastes 3 que tudo debaixo desse céu tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, tudo acontece no tempo de Deus. Então, se você não frutificou ainda nesse lugar que você está, pode ser por 2 motivos. Primeiro, porque não deu tempo ainda. Segundo, porque às vezes você não tem consistência. Às vezes você também tem deixado o inimigo dizer para você, ou tentar pelo menos dizer para você quem que você é e que você não é capaz de fazer alguma coisa. Eu lembro sempre da história do David Leonardo, que ele fala que quando descobriu que Deus tinha um chamado para ele de pregador, ele olhou para o redor dele e viu que ninguém na casa dele era cristão, que ninguém ministrava a palavra, e ele se questionou com Deus: Deus, mas se fosse para eu ser pregador, não era melhor eu ter nascido numa casa onde já tem pregadores, já tem ministros da palavra, já tem pessoas que podem me ensinar a trilhar esse caminho que o Senhor quer que eu trilhe, meu Pai? E não, cara, não, nem sempre é assim, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa nós, que são os improváveis, cara. Se você olhar para trás, para mim, na minha trajetória, você vai perceber o quão improvável eu sou. Sabe aquela história da educação física? Que quando vai montar um grupinho para jogar bola, sempre vão selecionando as pessoas que são melhores primeiro, os bons de bola, né? Aqueles caras que fazem gol, e sempre vai ficando os últimos a serem escolhidos. Eu era exatamente esses últimos. Eu era exatamente a pessoa, né? O cara que ficava por último, que ninguém queria escolher. Eu só entrava no time mesmo porque tinha que jogar todo mundo. E não só nesse exemplo, né? Mas eu sempre fui improvável. Eu sempre fui alguém que todo mundo olhava assim e diria, até minha própria família dizia isso, que eu não ia dar pra nada, que eu não ia ser ninguém. Mas que sorte que eles estavam errados, porque Jesus me encontrou. E cara, pode até parecer clichê, eu não sei se você que tá me ouvindo aí é cristão, acredita em Deus, cara. E talvez você já tenha ouvido isso e você nem acredita nisso, cara. Mas para Deus você é especial. Para Deus você é importante. Você é tão importante, cara, que você acredita que Deus deu o único filho dele para morrer naquela cruz só para te salvar? Você tem noção do que é isso? Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas nunca parou para refletir na profundidade que é isso. Deus, o Criador de todo o universo, de todo o mundo, aquele cara que pode todas as coisas, que criou todas as coisas, um ser tão grandioso, ele pegou o seu único filho, que era o próprio Deus também, porque Deus, ele se divide em 3, mas ele é um só. Ou seja, Deus, através do teu filho, Jesus Cristo, morreu numa cruz. Ele levou sobre si todo o pecado, todas as coisas ruins, que era, na verdade, para eu e você sofrer. Ele sofreu aquilo por nós. Ele morreu numa cruz para dar vida pra gente. Ou seja, Jesus pagou o preço pra gente. Então, eu não sei se você que tá me escutando aí agora já aceitou Jesus, cara, mas saiba que você tem um Pai que te ama muito, que Ele tá só esperando, cara, você tomar uma atitude. Você tomar uma atitude e reconhecer Ele como seu único suficiente Salvador. Ele só pede isso da gente. É como eu te falei, não é um amor que depende de obras, que depende do quanto nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é sobre as nossas ações, é sobre o que Ele fez, é sobre o sacrifício que Ele fez. E o que Ele pede para você em troca disso é só que você reconheça Ele como suficiente Salvador, como único Salvador, como Senhor da sua vida. Então, cara,
Se você está assistindo esse vídeo até aqui e você quer aceitar Jesus, deixa eu fazer uma oração por você. E você no final diz um amém, que você vai estar concordando com essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está me assistindo agora, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que essas palavras, Pai, não foram à toa, meu Pai. Eu sei que essa pessoa que está assistindo esse vídeo até o final, meu Pai, ela não chegou aqui, Pai, por acaso, Deus. Ela não clicou nesse vídeo, assistiu todo esse vídeo por acaso, meu Pai. Eu creio que o Senhor tinha um propósito, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa, meu Pai. Então eu peço, Deus, que essa pessoa, meu Pai, seja extremamente abençoada pelo Senhor, meu Pai. Eu oro para que essa pessoa, meu Pai, ela reconheça o Senhor como único, suficiente Salvador, meu Pai. Pai, eu peço que o Senhor tome conta dessa vida, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa se apresentar, meu Pai, que essa pessoa ela possa ter um encontro, Pai, genuíno com o Senhor, meu Pai. Eu oro para que essa pessoa que está me assistindo, Deus, conheça o Senhor, conheça a Tua bondade, o Teu amor, meu Pai, e que ela, assim como eu, Pai, tenha a vida transformada, Senhor. Que ela tenha a vida dela transformada, meu Pai, porque ela encontrou com você, meu Pai. Assim como Paulo, meu Pai, teu discípulo, Deus, teu servo, meu Pai. E em certa vez, Pai, ele estava indo para uma viagem para matar cristãos, meu Pai. Mas o Senhor encontrou ele no meio daquela viagem, meu Pai. Teve um encontro com ele, meu Pai. E ao invés de ir matar cristãos, meu Pai, ele voltou e foi para a igreja, meu Pai, pregar a Tua palavra, Pai. Paulo teve um encontro com o Senhor, meu Pai. Eu oro para que essa pessoa que está assistindo esse vídeo até agora, Pai, ela tenha um encontro com você, meu Pai. Eu oro para que o Senhor possa se apresentar para essa pessoa, que essa pessoa ela possa aceitar o Senhor como o único, suficiente Salvador, e que ela tenha a vida transformada, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então foi isso. Esse foi o podcast de hoje, se é que eu posso chamar assim. Eu tinha planejado, na verdade, eu tinha feito até uma listinha que está aqui na minha mão para falar outras coisas, mas eu deixei simplesmente o Espírito Santo me guiar e falar aquilo que Ele queria dizer, na verdade, porque não adianta nada eu chegar aqui e falar meia dúzia de palavras bonitas ou fazer um script aqui todo bonito e falar coisas que eu posso achar que foram legais, sendo que na verdade não era isso que Deus queria dizer. Então eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você não tinha aceitado Jesus, se você não teve um encontro com Jesus ainda, eu espero que esse vídeo sirva muito para você, cara. Eu espero de verdade que você possa dar uma chance de conhecer Jesus, cara. Jesus, ele é um pai, ele é teu pai, cara. Ele tá vivo, ao contrário do que muita gente pensa. Ele tá vivo, ele não morreu naquela cruz e ficou morto, cara. No terceiro dia ele ressuscitou e ele vive até hoje, ele vive eternamente nas mais altas partes do céu. E ele tá lá de cima, olhando pra você agora, vendo pra você que ficou até essa parte do vídeo e sorrindo pra você, porque Ele preparou isso tudo aqui só pra encontrar você. Você tem noção do que é isso? Mas sem mais enrolações, eu quero agradecer você que ficou até o final. Quero te pedir pra você deixar um like, compartilhar esse vídeo se você achar que ele possa edificar mais alguém, e que você possa estar se inscrevendo nesse canal para estar sempre recebendo o conteúdo que eu vou estar postando, beleza? Então é isso, eu vou ficar por aqui e até a próxima.